Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa quarta aula do app Inventor, né? Antes vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos até agora, né? Então na nossa primeira aula nós fizemos aquela introdução e mostramos para vocês um programa, nós criamos um aplicativo que seria o tal do Olá Mundo, ou em inglês o pessoal chama de Hello World. O objetivo daquele programa era simplesmente você ter o primeiro contato com o app Inventor, você poder instalar o app Inventor no seu celular e visualizar ele executando, tá, na sua máquina, no seu dispositivo. Inclusive, aquele arquivo que vocês baixaram lá no seu celular, você poderia passar para um colega seu, para um conhecido, e ele instalar no celular daquela pessoa. Tá? Naquela primeira aula, nós usamos apenas um componente chamado legenda, que ele servia apenas para mostrar um texto na tela. Então, aquele nosso primeiro aplicativo, ele praticamente não tinha nenhum tipo de função. Na segunda aula, nós utilizamos um novo componente, que era o componente botão, e nós entendemos o que era um evento. Então, no caso do botão, quando você coloca um botão dentro de uma aplicação, você tem uma ação que você executa sobre o botão, que é você clicar sobre o botão. Então, aquilo lá se chama um evento. Então, você programa, tá, que quando você clicar no botão, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente fala que é o evento clique, quando você clicar no botão. E no caso lá, nós tínhamos uma mensagem do botão escrita clique aqui. Depois, quando a pessoa clicava no botão, aparecia lá clique aqui novamente. E depois nós fizemos uma alteração para que cada vez que a pessoa clicasse no botão, aparecia um ponto a mais. Então ficava clique aqui, ponto. Depois clicava de novo, clique aqui, ponto, ponto. E assim por diante. E na terceira aula nós fizemos uma aplicação, agora já com uma funcionalidade, que já tinha uma determinada utilidade, e vimos um novo componente chamado caixa de texto. Aquele componente ele conseguia receber um dado do usuário, então o usuário podia digitar um valor. Então, naquela aplicação, nós criamos duas caixas de texto, uma para receber o valor de uma compra e outra para receber o percentual de desconto. Então, estava simulando como se você fosse numa loja, tá? E o valor da sua compra deu um determinado valor. Aí o lojista falava, o vendedor falava, ó, você vai ter 10% de desconto. Então, você colocava 10%, clicava no botão calcular e ele mostrava qual o valor que você teria que pagar. Tá? Logicamente, é uma aplicação bastante simples, mas já dava para a gente ter uma ideia, né, de como se utiliza esse tipo de componente. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Inicialmente, vamos entrar no app Inventor. Então, aí 2.appinventor.mt.edu. Vamos dar Enter. Vou escolher aqui o usuário. Bom, então no meu caso aqui ele já abriu o app Inventor dentro de uma lista com os projetos que nós temos. No seu caso, o que pode ter acontecido? Ele pode ter aberto em cima da última aplicação que nós fazemos, que foi o exercício 3, o IFSP 03. Então seria essa telinha aqui. Se aconteceu isso, você vem aqui em projetos e clica em meus projetos. Aí ele volta aqui para essa lista. Então neste local que nós vamos iniciar um novo projeto. Então vamos clicar no botão iniciar novo projeto e vamos digitar o nome do novo projeto, que será IFSP 04. Então ele abriu aqui a tela de um celular, uma tela em branco, porque não tem nenhum conteúdo, e nós vamos em cima dela fazer a nossa aplicação. Então o que vai ser feito nessa aplicação? Bom, nesta aula nós não vamos ver nenhum componente novo, nós vamos usar aqueles três componentes que nós utilizamos anteriormente, o componente legenda, o componente caixa de texto e o componente botão. Só que nós vamos usar de uma maneira diferente. As outras aplicações que nós fizemos, tá? Quando você clicava no botão, ele executava uma tarefa e sempre executava aquela mesma tarefa. Tá? O celular ou o seu aplicativo não tomava nenhum tipo de decisão. Então, a grande vantagem do uso do computador, dos dispositivos móveis, é justamente isso, você poder tomar uma decisão. Isso que deixa o computador ou o celular com aquela aparência de inteligente. Então, para isso, para a gente testar essa funcionalidade, nós vamos criar uma aplicação bastante simples, uma aplicação que vai calcular a nota de um aluno. Então, vamos supor que uma determinada disciplina, uma determinada matéria, o aluno tenha duas notas, tá? Durante um semestre ou durante um ano. Então, são duas notas. Em função dessas duas notas, eu calculo uma média, tá? Que seria uma média final, e sabendo essa média final, eu quero saber se esse aluno foi aprovado ou foi reprovado.
Então, nesta nossa suposição, nós vamos supor o seguinte, que este aluno tem que tirar uma nota de 6 para cima para ser aprovado. Tá? E se tirar menos do que 6, ele está reprovado. Então, observe que aí existe uma decisão para o nosso aplicativo tomar. Por quê? Se a nota dele for maior ou igual a 6, eu tenho que dar a mensagem que ele está aprovado. Se a nota for menor do que 6, eu tenho que dar uma mensagem que ele está reprovado. Então, observe que não é sempre a mesma mensagem que ele tem que estar escrevendo. Então, dependendo de uma condição, eu vou dar uma mensagem que ele está aprovado, dependendo de outra condição, eu vou dizer que ele está reprovado. Tá? Então, é isso que diferencia o aplicativo desta aula de hoje dos aplicativos das aulas anteriores. Tá? Então, inicialmente, vamos começar alterando aqui a tela, tá? Onde está escrito aqui Screen 1. Vamos mudar. Aqui, vamos ir aqui na propriedade. Vamos descer aqui. Vou selecionar aqui Screen. Tá. Aqui embaixo nós temos a propriedade título, que está como Screen 1. Nós vamos colocar o nome do nosso aplicativo, IFSP04. Tá? Se você quiser colocar alguma coisa um pouco mais longa, por exemplo, IFSP04, cálculo da nota final. Então, dei um Enter, aí ele deve ter alterado já o título aqui da nossa janela. Então, IFSP04, escrevi calcula, eu queria colocar cálculo. Pronto, cálculo da nota final. Ok? Então, ficou aqui cálculo da nota final. Joia. Bom, então nós vamos colocar aqui duas notas. Então, a nota 1, nota 2. Então, vamos colocar a legenda para a pessoa saber o que deve ser digitado. Então, vou arrastar para cá a primeira legenda. Aqui no texto da legenda, nós vamos alterar. Vamos colocar nota 1, 2 pontos. Vamos alterar o tamanho da letra, da fonte. Aqui na propriedade tamanho da fonte, vamos colocar 20. Ok? Então, melhoramos aí, aumentamos um pouco a tela. E agora vamos colocar uma caixa de texto aqui embaixo da nota 1. E vamos alterar também o tamanho da fonte. Vamos colocar tamanho 20. Vamos colocar uma nova legenda embaixo dessa caixa de texto. E o texto dessa legenda será nota 2, 2 pontos. E vamos alterar também o tamanho da fonte, aqui na propriedade tamanho da fonte, para o tamanho 20. Certo? Então, nós temos nota 1, nota 2. E agora vamos colocar mais uma caixa de texto aqui. Tá? Então, nós temos uma nova caixa de texto aqui. E nós vamos alterar o tamanho da fonte para 20. Tá? Então, as duas informações que nós precisamos, nós já temos, que são as duas entradas. Agora, nós vamos colocar um outro componente que vai efetuar o cálculo e a análise se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Então, nós vamos colocar um botão aqui embaixo de nota 2. Nesse botão, nós vamos alterar o texto, que eu vou colocar aqui, calcula nota final. Calcula nota final. Vamos aumentar a largura desse componente aqui, desse botão. Então, vamos ver aqui na propriedade de largura e vamos selecionar essa opção aqui, preencher principal. Vamos dar OK. Então, ele ocupa toda a largura da tela. Vamos colocar aqui em negrito, fonte negrito aqui eu vou marcar, certo? Então, ficou ali. A gente pode aumentar também o tamanho da letra aqui se quiser. Vamos colocar o tamanho 18 aqui, não vou colocar 20 não. Pronto, então calcula nota final. Bom, então nós temos aqui as entradas e aqui abaixo do botão nós vamos colocar as saídas. Só que neste caso nós vamos colocar duas saídas. Uma saída será a nota final e a outra saída será a situação do aluno, se ele está aprovado ou se ele está reprovado. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar também a legenda, vamos colocar uma legenda aqui, que vai ser a nota final. Então vamos alterar o texto aqui, vamos colocar nota final, 2 pontos. Vamos alterar também para o tamanho 20. Então, nós temos lá a nota final. Agora, nós vamos colocar uma outra legenda que será realmente a nota que foi calculada. Então, nós vamos alterar, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, vamos deixar a nota 0. Tá? Logicamente, ele não tirou 0, mas só para deixar um valor neste local. A largura, vamos alterar aqui, colocar
na propriedade largura, preencher principal, então vai ocupar toda a largura da tela. Vamos fazer um alinhamento, na propriedade alinhamento do texto, centralizado, então vou escolher a opção centro, então ficou centralizado. O tamanho da fonte, vamos colocar o tamanho 20. Cor do fundo, então vamos colocar uma cor do fundo aqui também, nós já tínhamos feito antes, amarelo, pronto. E pode deixar também em negrito. Pronto, então ficou aí nota final, 0, tá? Por enquanto. Continuando, então vamos colocar uma nova legenda, que vai ser a situação do aluno. Então vamos alterar aqui a propriedade texto. Vamos colocar situação do aluno, 2 pontos. Vamos alterar a fonte aqui para tamanho 20. E vamos colocar aqui mais uma legenda, que vai ser a situação desse aluno. O texto, por enquanto, eu vou deixar com tracinhos aqui, certo? Só para não ficar alguma coisa em branco. O tamanho aqui nós vamos colocar 20, então o tamanho da fonte. A largura, nós vamos escolher preencher principal. Alinhamento, nós vamos colocar no centro, alinhamento do texto, centro. E a cor de fundo nós vamos colocar amarelo. Amarelo e fonte em negrito. Pronto, então ficou aí o que nós precisávamos, então essa seria a nossa tela. Da mesma maneira que nós fizemos no último exercício, na última aula, alguns componentes nós alteramos o nome. Para quê? Para você não se confundir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, quais são os componentes bastante importantes para a gente que nós temos que manipular do nosso programa? Nós temos essa caixa de texto, que vai receber uma nota, essa outra caixa de texto, que é outra nota, esta legenda, que é a nota final, e essa legenda, que é a situação do aluno. Então, esses 4 componentes aqui, nós vamos alterar o seu nome. Então, vamos ir aqui na primeira caixa de texto 1, está marcado aqui, vamos clicar aqui em renomear, aqui nessa coluna componentes. Então, vou clicar aqui em renomear. Então, onde está escrito aqui caixa de texto 1, eu vou colocar caixa de texto nota 1. Pronto, caixa de texto nota 1. Agora nós vamos para a segunda caixa de texto, renomear, caixa de texto nota 2. Tá? Então nós temos caixa de texto nota 1, caixa de texto nota 2. E nessa legenda aqui, nós vamos alterar o nome dela. Está como legenda 4, nós vamos alterar para legenda nota final. Legenda nota final. E por último aqui nessa última legenda, onde está a legenda 06, onde está a legenda 6, nós vamos alterar para legenda situação. Pronto. Tá? Então nós temos aí o que nós precisávamos. Tá? Então essa é a ideia, está pronta aqui do que a gente estava precisando. Tá? Então a parte da tela, tá, do nosso aplicativo já está pronta. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a lógica do nosso aplicativo, que é, primeiro, calcular a nota e, segundo, informar se está aprovado ou reprovado, se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, para isso, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós temos que entrar na parte da criação da lógica do nosso aplicativo. Então, nós vamos clicar aqui no botão blocos e vamos aqui fazer a nossa programação. Bom, só retornando um pouquinho aqui para a tela principal, quando será feita alguma coisa? Tá? Quem vai determinar o momento de ser feito o cálculo da média e a apresentação da situação do aluno vai ser esse botão calcula a nota final. Então, na verdade, esse botão calcula a nota final, ele vai fazer as duas coisas, vai calcular a nota e vai informar qual é a situação do aluno. Tá? Então, é isso que ele vai estar fazendo. Então, tudo vai estar dentro desse botão calcula a nota final. Vamos vir aqui em blocos. Então, dentro do botão, componente botão, vai aparecer esses eventos e essas propriedades. Então, nós vamos usar a propriedade clique, que é quando o usuário clicar neste botão. Então, colocamos aqui clique. Bom, o que ele vai fazer? Inicialmente, a primeira atividade que ele tem que fazer é calcular a nota final. Então, ele vai colocar na propriedade texto, deste componente legenda nota final, ele vai colocar o que dentro desse texto? A nota que foi calculada. Então, o resultado do cálculo vai ficar dentro da propriedade texto do componente legenda nota final. Para se fazer esse cálculo, o que eu tenho que fazer? Como é uma média aritmética, eu tenho que somar dois valores, a nota 1 e a nota 2, e dividir por 2.
tá? Uma média aritmética. Eu somo as notas e divido por 2. Então, nós vamos vir aqui em blocos. Então, quem vai receber a nota final, aqui nós temos aqui o componente legenda nota final. Então, nós vamos alterar a propriedade texto. Para isso, nós vamos usar aquele bloco chamado ajustar, né? Então, ajustar legenda nota final ponto texto. Então, aqui a gente altera o valor do nosso texto. Então, vamos colocar aqui o que seria a alteração da propriedade texto dentro do legenda nota final. Bom, agora nós temos que fazer a operação matemática, tá? Então, na aula passada nós também vimos qual operação matemática que nós temos que fazer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quais operações serão feitas, né? Eu tenho que fazer uma adição e depois uma divisão, tá? Quem vai ser feita primeiro, tá? A adição, tá? E depois a divisão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar primeiro, tá? Eu vou colocar primeiro aquela que vai ser a última coisa a ser feita, tá? A última coisa a ser feita. Então, como nós temos a adição e a divisão, tá? Primeiro eu vou somar e depois eu vou dividir. Então, eu vou colocar a operação de divisão. Então, aqui em matemática, eu vou colocar aqui essa operação de divisão, tá? Então, essa aqui vai ser o quê? Vai ser a divisão por 2, que é na média final. Então, eu já posso colocar o número 2 aqui no final. Então, eu venho aqui em matemática, pego esse bloquinho aqui que tem o número 0, vou colocar aqui, e aqui eu já altero para 2. Por quê? A soma das duas notas eu vou dividir por 2. E aqui dentro eu vou colocar a soma, tá? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai resolvendo os blocos que estão mais internos. Então, nós vamos criar um bloco agora de adição aqui dentro, né, deste local. Então, porque vai fazer o que primeiro? O que está mais interno. Quem está mais interno? A adição. Então, primeiro ele vai fazer a adição para depois fazer a divisão. Quem que ele vai adicionar? Então, ele vai adicionar o valor da nota 1 com o valor da nota 2. Então, nós vamos vir aqui na caixa de texto nota 1. Nós vamos pegar a propriedade texto. Aqui. Caixa de texto nota 1. Ponto texto. E vamos pegar também o valor da nota 2, caixa de texto, nota 2, ponto texto. Pronto. Então, ele fez isso daí. Então, soma as duas notas e divide por 2. Então, por enquanto, ele já fez aquilo que nós estávamos esperando, que é somar duas notas e dividir por 2. Nesse ponto agora, não tem nada de diferente do que nós fizemos na última aula. Nós fizemos apenas uma operação matemática e guardamos o resultado dentro de uma propriedade texto de um componente legenda, tá? Então, isso daqui nós já tínhamos feito na aula passada. O que vai alterar nesta aula? O que vai alterar agora é o seguinte, vamos voltar aqui para a tela principal. Depois de mostrar a nota final, eu tenho que mostrar a situação do aluno. Então, essa situação do aluno que é o que vai ser alterado. Então, o que acontece? Aqui será mostrada uma nota. Dependendo do valor desta nota, eu vou mostrar a situação do aluno. Então, por exemplo, se o valor da nota final for 2, qual a situação desse aluno? Ele está reprovado. Se a nota final for 10, ele está aprovado. Se a nota final for 6, ele está aprovado. Tá? Então, vai depender desta nota final. Então, nós vamos avaliar o valor da nota final para saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Agora, quando que eu posso dizer que ele está aprovado? Quando a nota dele, a nota final, for igual a 6 ou maior que 6. Tá? Então, maior ou igual a 6, esse aluno está aprovado. Tá? Se não, né, ou seja, se for abaixo de 6, ele está reprovado. Então, é isso que nós vamos fazer aqui dos blocos. Então, nós temos aqui um elemento de controle, na verdade, tem um conjunto de elementos de controle, e um dos elementos é o elemento esse elemento aqui, ó, se então, se não. Tá? Então, vai ser se uma condição, tá? Que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se essa condição é verdadeira, vai fazer alguma coisa. Se não, se a condição for falsa, vai fazer outra coisa. Então, é isso que nós vamos estar utilizando. Então, nós vamos colocar aqui o se. O que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar se a nota final, que está dentro de texto, é maior do que 6. Então, nós vamos usar uma comparação. Então, vamos dizer aqui em lógica, ou melhor, aqui em matemática, deixa eu ver onde que vai estar. Não, acho que está em lógica mesmo. Tá, aqui em lógica.
Aqui, ó, esse bloquinho, esse elemento, tem aqui o igual. Então, eu posso clicar aqui. Não é. Eu posso jogar aqui na lixeira. Deixa eu encontrar aqui, que eu não estou encontrando ele. Ah, tá. Está dentro do bloco de matemática mesmo. Então, eu seleciono. Vamos começar de novo. Eu venho aqui em matemática. Seleciono esse aqui que tem o igual. Tá? Só que observe que tem uma setinha para baixo. Então, eu vou pegar ele aqui e vou selecionar a setinha para baixo. Então, observe que eu tenho vários símbolos. Eu tenho o igual, tenho o diferente, tenho o menor igual, maior e o maior igual. Então, no nosso caso, eu quero o maior igual. Tá? Então, nós vamos comparar se alguma coisa é maior ou igual a alguma coisa. Então, no caso, a nota final tem que ser maior do que 6. Então, como eu já sei que a nota é 6, então eu vou vir aqui em matemática, eu vou pegar esse número 0, arrastar para cá, e a gente muda de 0, a gente coloca 6. Ok? E agora nós vamos pegar a nota final que está dentro daquele componente legenda, nota final, que está dentro da propriedade texto. Aqui está dentro da propriedade texto. Pronto. Então, o que nós temos? Se legenda nota final ponto texto, que é aquela nota que nós calculamos, se for maior ou igual a 6, então vai fazer alguma coisa. Então, se é maior ou igual a 6, o que nós temos que fazer? Nós temos que dizer que esse aluno está aprovado. Onde que nós vamos mostrar se ele está aprovado ou não? Vamos voltar para a tela aqui. Neste local aqui, ó. Aqui vai ser dito, vai ser informado se ele está aprovado ou reprovado, que é o componente chamado legenda situação. Tá? Então, nós vamos alterar a propriedade texto do componente legenda situação. Então, vamos voltar para cá. Vamos pegar aqui o componente legenda situação e nós vamos pegar o ajustar. Aqui, ajustar legenda situação. Tá? Então, essa operação aqui que nós colocamos nesse verde escuro será executada se essa condição de cima for verdadeira. Ou seja, se a nota final for maior ou igual a 6. Então, se isso é verdade, nós vamos colocar um texto que é aprovado. Então, nós vamos vir aqui em texto. Nós vamos vir aqui em cima, nessa barra de rolagem, e pego aqui esse componente que tem as duas aspas. Entre as aspas, eu vou colocar o texto que eu quero, no caso é aprovado. Certo? Então, aqui está aprovado. E o outro caso vai ser o oposto. Eu vou alterar a mesma propriedade texto, só que ao invés de escrever aprovado, eu vou escrever reprovado. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, vou dar Ctrl C para copiar, tá? E vou dar um Ctrl V para colar. Pronto. Ah, ficou igual. Tudo bem, eu coloco aqui. Tá? A única coisa que vai alterar, no lugar de aprovado, eu vou escrever reprovado. Tá? Então, é isso. Então, não tem muita mudança. Tá? Então, dessa forma que vai funcionar. Então, vamos fazer uma pequena revisão antes. Quando a pessoa clicou no botão, que seria o botão para calcular a nota final, você vai fazer o cálculo. Tá? O cálculo é esse daqui. Como que é feito esse cálculo? Ele vai somar o valor da nota 1, que foi digitado lá, caixa de texto nota 1.texto, mais o valor da nota 2, que foi digitado em caixa de texto nota 2.texto. O resultado desta soma eu divido por 2. Aí eu tenho o resultado dentro de legenda nota final ponto texto. Bom, com isso ele já mostrou qual é a nota final. Agora eu tenho que mostrar se está aprovado ou se está reprovado. Então aqui nessa linha de baixo, né, nesse bloco C, esse C verifica uma condição que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Tá? Toda condição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então se essa condição, que é a legenda nota final ponto texto, for maior ou igual a 6, tá? Isso aqui se for verdade, ele vai fazer primeiro esse comando aqui, né, que ele vai colocar dentro da propriedade texto do legenda situação, vai colocar a palavra aprovado. E se não, ou seja, se a condição for falsa, se a nota final for menor que 6, então ele vai escrever reprovado. Tá? Então essa é a ideia aqui que nós estamos fazendo. Então praticamente o nosso aplicativo já está pronto. Então vamos testar agora o nosso aplicativo no nosso celular. Vamos vir aqui no menu Conectar, Assistente AI. Bom, iniciamos aqui a nossa tela aqui do celular. Então vamos abrir aqui o aplicativo
o MIT AI2 Companion, né? Tá aí na sexta linha, 1, 2, 3, quarta linha, terceira coluna. Vamos abrir ele e vamos clicar naquele botão Scan QR Code e vamos ler o QR Code que foi apresentado aí na tela de vocês. Pronto, ele já fez a leitura. Ok? Então está aí o nosso aplicativo sendo executado. Só para vocês verem que esse aplicativo está sendo realmente executado aqui no meu celular, ó, pode dar uma olhada aqui, certo? Tudo que nós fizermos aqui, ele vai fazer na tela que vocês estão vendo aí. Aqui. Então, por exemplo, vamos digitar o aluno que tirou a nota 7. Tá? Então está a nota 7 aqui. E vamos digitar a nota 2, certo? Então, qual que vai ser a média final desse aluno? 7 mais 2 vai dar 9, dividido por 2 vai dar 4,5. Então, esse aluno deve estar reprovado. Então, eu vou pressionar o botão calcular nota final. Está lá, nota final, 4,5, situação do aluno reprovado, certo? Então, como nós estávamos prevendo, ele mostrou esta situação aí. Vamos alterar o valor, por exemplo, em vez de ele ter tirado 7 na nota 2, vamos supor que ele tirou 8 na nota 2. Então, 7 mais 8 vai dar 15, dividido por 2 vai dar 7,5. Então, no caso, agora esse aluno está aprovado. Então, vou clicar no botão aí, calcular nota final. Está lá, 7,5 aprovado, certo? Bom, esse aplicativo parece ser um aplicativo bastante simples, mas ele tem, e é realmente simples, né? Mas ele já tem algo diferente em relação aos anteriores. Nesse caso, o aplicativo ele tem a capacidade de tomar uma decisão. Então, esta palavra aprovado ou reprovado que aparece embaixo depende do quê? Depende desta nota final. Então, é uma condição que nós criamos para que ele escreva aprovado ou para que ele escreva reprovado. Então, desta maneira, utilizando estas condições, utilizando aquele bloco chamado C, né, C então e o C não, nós conseguimos criar várias situações interessantes nos nossos aplicativos. Né? Então, no nosso dia a dia, nós temos muitas condições que que a gente se depara durante o dia. Então, durante o dia, nós temos que tomar algumas decisões. Então, em várias situações, em vários programas, nós temos que fazer com que o nosso aplicativo tome uma determinada decisão. Tá? Então, essa é a ideia, é isso que deixe a computação bastante interessante e bastante legal. Tá? Então, vamos sair do aplicativo. Ok? Né? Então, fechamos aqui a tela do celular, voltamos aqui para o app Inventor. Está aqui a nossa aplicação, certo? Então, vocês viram assim, que é uma aplicação extremamente simples, mas ela é bastante poderosa porque ela tem a condição de estar tomando uma decisão. Então, para esta aula, o que nós utilizamos? Nós utilizamos componentes legenda, está em vários locais aqui, para primeiro dar o nome a uma caixa de texto que deveria ser digitado, e depois para também mostrar o resultado final, nós usamos os componentes legenda. Tá? Para diferenciar um componente de legenda que era apenas um texto daqueles que seriam resultados, nós mudamos a cor de fundo. Utilizamos também o componente caixa de texto, que recebeu as duas notas, e por último colocamos aqui o calcula nota final, que ele calculava a nossa nota final e mostrava a situação do aluno, que nós criamos aqui, essa lógica aqui dentro dos blocos. Então, se você for ver aqui, nós usamos esse evento chamado clique, né, do botão 1, que era aquele botão para calcular a nota final. Aqui nesse verde nós fizemos o cálculo, né, então nós vamos ajustar a propriedade de texto do legenda nota final com o cálculo da nota final, que nós colocamos aqui. E o mais interessante é esse bloco aqui chamado C, né, C então, C não. Então, se uma condição for verdadeira, no caso aqui a nota final for maior ou igual a 6, então se isso for verdade, ele vai fazer uma operação aqui, que é escrever aprovado dentro da propriedade de texto do legenda situação. E se não, ou seja, se essa situação é falsa, ele vai escrever reprovado. Tá? Então é isso que está fazendo a nossa aplicação. Tá? Então, nós estamos terminando agora a nossa quarta aula, espero que vocês estejam gostando e continuem assistindo aí as nossas aulas, todos os dias no mesmo horário nós vamos estar postando novas aulas. Ok, pessoal? Obrigado, tchau, tchau.